o risco de câncer vai caindo à medida que os anos vão se passando sem o cigarro. E alguns estudos mostram que o risco de câncer quase fica igual a de alguém que não fumou depois de tanto tempo sem fumar. Então, a mensagem aqui é que vale a pena parar de fumar, porque, outra vez, você mesmo tendo fumado por muito tempo, você diminui o risco de ter alguma coisa lá na frente. Então, primeiro, você fez uma coisa muito boa para você. E dois... Champix. Champix. É. E dois, você conseguiu parar muito rápido. Isso é muito legal. Parabéns. Foi bem legal. E é engraçado que eu não tossia, não tinha nada assim que me causasse um transtorno desconfortável ou socialmente, me comprometesse socialmente para eu ter uma disposição para fumar, né? Para parar de fumar. Mas foi bom ter parado. Eu achei que eu nunca ia conseguir, que eu não ia viver sem cigarro. E é engraçado como você vive sem cigarro. É impressionante. Eu acho que se todo fumante devia ouvir isso. Você consegue viver sem cigarro. Eu sei que parece impossível, mas não foi impossível para mim. Eu fumei só 50 anos. Então, Não, é muito possível. não, e você sabe que o cigarro é interessante. Ele é ainda a maior causa de câncer no mundo. É mesmo, né? De cada 10 cânceres no mundo, 3 ou 4 são diretamente relacionados ao cigarro. Mas tem algo que vem empatando agora com o cigarro, que é a tríade, né, que a gente falou um pouquinho antes, no começo da nossa live, que é obesidade, sedentarismo e dieta. Então, e no Brasil é muito legal, porque o Meu Brasil... calcanhar agora é esse. O Brasil, ele fez uma coisa fantástica. O Brasil, a gente fala muito das nossas deficiências, né? Dos nossos buracos. Mas o Brasil montou uma campanha anti-tabagismo que foi desde aumento da taxação dos impostos, do isolamento das áreas de fumante e não fumante, das campanhas de orientação para a população, incluindo no maço de cigarro, né, um paciente com câncer, traqueostomia, paciente infartado, quer dizer, então teve um grupo de situações que o Brasil ele foi muito importante, um dos projetos mais importantes no mundo, em termos de diminuir o número de fumantes. E essa diminuição foi maior até nos homens do que nas mulheres. Mas o fato é que o Brasil ele deu um grande exemplo, né, que é possível fazer campanhas inteligentes, campanhas criativas, né, e reduzir de modo importante o número de fumantes. Então, assim, na curva de fumantes, o Brasil vem decaindo e não mais aumentando. Bom, a gente sabe que a colonoscopia é importante para o câncer de intestino, o exame do pulmão, né, uma vez por ano. O que poderia ajudar o Papa Nicolau e os exames ginecológicos, o exame da próstata, e com isso a gente reduziria o número de câncer, sei lá, em 40%, digamos? É mais ou menos isso. Ou reduziria o número de câncer, ou diagnosticaria os tumores numa fase muito precoce. Porque uma coisa muito importante, Leda, é que o câncer, óbvio que cada tipo de câncer tem um prognóstico diferente, né? O câncer de pâncreas, o câncer de Parece cérebro, que esse é o mais letal, né? são os mais perigosos. O pâncreas, né? Pâncreas é um dos mais, um câncer de cérebro chamado glioblastoma também. Mas, por outro lado, existe uma regra em qualquer tipo de câncer que quanto mais precoce, quanto menor a doença e mais restrita ao órgão, mais curável ela é. E a gente sabe que se a gente for traçar uma média, entendendo que os tumores têm prognósticos diferentes, mas doentes diagnosticados em fases precoces têm uma chance de cura acima de 90% a 95%. Claro, pâncreas é um pouco menos, próstata, mama são mais. Mas o que eu quero dizer é que o diagnóstico precoce cura a grande maioria das pessoas. E muito importante, cura com pouco tratamento. E pouco tratamento é pouco risco de efeitos colaterais. Pouca dor de cabeça, pouco custo, pouco tudo. Então, a gente vem, além desses exames, trabalhando na medicina para ter testes
que são testes simples de sangue que conseguem antecipar esse e outros tumores em 5 a 7 anos antes deles aparecerem, a chance daquela pessoa desenvolvê-los. Por Então, exemplo, um dos futuros da medicina é ter testes que a gente colha com uma certa regularidade e fale, olha, aquele homem, aquela mulher, aquele adolescente, aquela criança tem essa alteração no sangue e aquela pessoa tem uma chance de 95% de, nos próximos 7 anos, desenvolver um câncer, por exemplo, de mama, ou de intestino, ou de próstata, ou de pulmão, ou de fígado, ou de estômago. Então, essa é uma das coisas que mais vem avançando. E tem um teste que ainda não está disponível, chamado PanSeer. É um teste que foi feito num banco de dados de 10 mil pessoas saudáveis, que foram seguidas ao longo de anos, e que percebeu, com uma acurácia de 91%, que aquelas pessoas que tinham uma alteração específica no exame de sangue, chamada metilação, desenvolviam o câncer de algumas áreas do corpo. Então, a medicina tem avançado de modo muito inteligente, né, além dos exames de colonoscopia, tomografia, para tentar encontrar o câncer ainda mais precoce do que a gente conhecia como uma fase precoce. E entender, outra vez, uma fase molecular, quem vai desenvolver um tumor e atuar muito antes, aí sim, para tentar curar os 100% das pessoas. o câncer de intestino, porque de vez em quando aparecem umas matérias tipo, o câncer dos anos 2000 vai ser o câncer do intestino. Lembra que tinha isso? Qual é o câncer mais prevalente hoje? Como eu falei, Assim, mama... qual é o câncer que a gente tem que ter mais medo? Ou que tá, porque antigamente a gente dizia assim, os japoneses têm câncer de estômago com mais frequência, né? Porque de tanto entrevistar, eu também guardei alguns dados assim. Não sei se são científicos, mas eu ouvi muito isso. O intestino, nosso segundo cérebro, é muito importante. Tem que fazer a coluna. A coluna é chata, além de ser um exame que exige... que é um exame que deve ser caro, né? Porque eu sempre fiz pelo plano de saúde. Nunca soube o preço efetivo. Mas é complicado, porque tem uma internação, ou você tem que ficar o dia inteiro de 8 da manhã às 5 da tarde no hospital. É desagradável, né? Porque você sai de lá bem fragilizado. Você meio que adoece para saber se você está bem, né? Na Na coluna. verdade, assim, quando a gente olha para os tumores, todos têm aumentado a incidência no mundo. Por quê? Porque a população, felizmente, ela está tendo uma expectativa de vida maior. E a gente sabe, Leda, que o câncer não é exclusivo do idoso, mas ele é mais frequente. E por que ele é pouco frequente na criança e no adolescente? Por que ele é mais frequente nas pessoas acima de 60 anos? Porque, porque o nosso corpo, imagina que a gente tem bilhões e bilhões de células. Essas células do nosso corpo, elas estão em contínuo movimento e renovação. Então, assim, as nossas células do corpo, elas têm um período de vida e aí elas morrem. Então, por exemplo, a célula da boca tem um período, da nossa mucosa tem um período. A célula da medula óssea, que é a plaqueta, o glóbulo branco, o glóbulo vermelho. O cabelo, a unha. Então, essas células estão em constante proliferação e elas têm uma vida definida, onde para cada órgão elas têm uma vida definida. Então, você imagina bilhões e bilhões e bilhões de células que estão constantemente se renovando. No nosso corpo, a gente tem um mecanismo, que é o mecanismo de atenção, de radar. E quando o nosso corpo percebe que alguma célula, nessa renovação, passa a ganhar características que não são desejáveis, que são as mutações, o nosso corpo se encarrega de isolar essa célula, de matar essa célula, para permitir que ela não se transforme em alguma coisa perigosa. Nos jovens e adolescentes, esse mecanismo de guarda, de atenção é muito mais eficaz. No idoso, ele é menos eficaz. Por isso que o câncer é mais comum em idosos do que em pessoas jovens. Porque nessa Tudo é menos eficaz nos idosos.
Não, mas a maturidade é mais eficaz, a experiência, tem coisas. Mas o fato é que o nosso sistema imune Envelhece. ele é mais íntegro no jovem e no adolescente do que no adulto. E com a expectativa de vida da população aumentando, graças a Deus, porque a medicina evoluiu não só contra o câncer, mas contra o diabetes, a pressão alta, o infarto, o derrame cerebral, as pessoas estão mais suscetíveis a ter câncer. Número 1. Número 2, como eu falei, o mundo inteiro e o brasileiro ficaram mais sedentários. Número 3, o álcool e o cigarro no mundo inteiro aumentam. Número 4, nós temos mais infecções do que a gente tinha antes. E como eu falei, a infecção hoje é a 4ª causa de câncer. HPV, o vírus da hepatite, Helicobacter pylori, que é uma bactéria que fica no estômago. Então, assim, sim, número 1, a população hoje vive mais suscetível a ter câncer. Mas, número 2, o estilo de vida do homem e da mulher moderno, né, são estilos de vida que são de risco maior do que era, por exemplo, há 100 ou 200 anos atrás, que todo mundo comia só comida natural, que todo mundo tinha trabalho braçal, que as infecções, ou pelo menos não essas atuais, mas as anteriores não eram infecções cancerígenas, por exemplo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!